Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Eu sou Jackson Zanetti e vamos fazer mais uma live a respeito de um assunto bem legal. Veja, hoje nós vamos estar iniciando uma série de lives para o lançamento de um curso que chama-se O Princípio do Reconhecimento. Em breve eu vou trazer maiores detalhes a respeito dessa nova visão dentro das terapias de uma maneira geral. Tá legal? Então, vocês são meus convidados para que a gente possa realizar vamos dizer, esse projeto junto comigo. Então vem comigo, vamos começar a ver o princípio do reconhecimento, o motivo pelo qual muitas vezes você tem determinadas formas de comportamento. Só que antes, por favor, vai aí no aviãozinho, manda aviãozinho para pessoas que você acredita que possam vir a fazer parte desse grupo seleto sobre o princípio do reconhecimento. Nós aqui vamos fazer de tudo, o máximo possível, para que a gente possa esclarecer as suas dúvidas. Então, se por acaso você tiver dúvidas, se por acaso você quiser perguntar alguma coisa, por favor, pega aí, anota, pergunta e manda os aviãozinhos, manda coraçãozinho aí, porque a gente pode computar no Instagram algumas coisas bem interessantes. Tá legal? Eu não sei se eu vou conseguir hoje fazer com que alguém participe junto comigo da live, porque o assunto é um assunto denso, é um assunto bastante interessante, é um assunto, como eu falei, do lançamento do curso. A partir de hoje, eu vou fazer várias comunicações, várias pílulas a respeito do princípio do reconhecimento. Não apenas no Instagram, mas também dentro do YouTube, dentro do Facebook, dentro das mídias sociais como um todo. Tá legal? Então o princípio do reconhecimento é alguma coisa realmente nova, e como toda coisa nova, ela luta para que a gente possa fazer algo de melhor. Boa noite, Alma, tudo bem? Tá na praia, tá curtindo uma praiazinha boa, né? Oi, Mari, tudo bom? Mari, te mandei o material, mandei meio em cima da hora, né? Mas nós vamos conversar a respeito do que nós vamos fazer sobre a empatia. Tá legal? Vamos falar sobre isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, vocês não avisem. Provavelmente hoje a gente não tenha muita gente dentro da live, porque eu fiz a propaganda em cima da hora, né? E realmente nem propaganda eu ia fazer, mas aí achei sacanagem. Mas vamos lá. Então o princípio do reconhecimento é uma teoria nova, uma teoria que eu desenvolvi através da minha prática dentro da clínica. E dentro dessa teoria, dentro do que nós vamos iniciar hoje, eu gostaria que vocês que estão aqui agora, Mari, a Alma, todo o pessoal que está aqui, pensassem na seguinte coisa. Procura responder da forma mais rápida possível, de preferência quase que sem pensar muito.
Tá legal? Como você está se sentindo neste momento da tua vida? Satisfeito e feliz? Você está se sentindo satisfeito e infeliz? Ou você está insatisfeito e feliz? Ou ainda, insatisfeito e infeliz? Então vamos lá. Satisfeito e feliz, satisfeito e infeliz, insatisfeito e feliz, ou insatisfeito e infeliz? Então, qual é o momento da tua vida? Como é que você está se sentindo exatamente nesse momento? É uma pergunta que ela leva uma retórica bastante interessante dentro do contexto da psique, dentro do contexto de como é que nós trabalhamos para nós termos uma melhoria. Insatisfeito e infeliz, é uma boa resposta, Mari. É uma boa resposta, porque o nível de satisfação ele nem sempre está atrelado a um nível de felicidade, né? Boa noite, Aline, tudo bem? Aline, chegando agora aqui já para você uma pergunta na qual a Mari já respondeu, que é a seguinte pergunta: neste momento da tua vida, você está se sentindo satisfeita e feliz? Você está se sentindo satisfeita e infeliz? Ou você está insatisfeita e feliz? Ou ainda insatisfeita e infeliz? Então, como é que a gente está se sentindo nesse momento da vida da gente? Tá legal? Veja, a Mari respondeu insatisfeita e feliz, porque ela está em busca de algo melhor. A alma, nós já tínhamos conversado sobre isso, e eu falei que eu sou um eterno insatisfeito, porém sempre feliz com a grande maioria das coisas que eu faço. Não uma felicidade besta, né? Não uma felicidade qualquer, mas uma felicidade bem legal. A satisfação geral com a vida da gente, ela inicia-se num estado bem elevado quando a gente é jovem. Por exemplo, vocês, né, vocês são bastante jovens. Vocês têm aí até 30 anos de idade, mais ou menos. Nessa fase da vida de vocês, a satisfação geral com a vida, ela é uma satisfação bem interessante. Tudo bem, Alexandre? Seja bem-vindo à nossa live. Você vai estar presenciando um momento novo de um lançamento diferente, tá legal? De uma teoria nova, tá? Então, quando a gente fala em juventude aqui, eu estou falando da juventude etária. Por exemplo, entre 15 até 30 anos, mais ou menos, né? Com raras exceções, nós podemos se dizer que à medida que você vai envelhecendo, à medida em que o tempo vai passando, né, nós dizemos que nós estamos ficando adultos. E ficar adulto significa dizer que nós vamos ter uma consciência um pouco maior sobre determinados assuntos, inclusive sobre a própria vida. Não é assim para todo mundo, tá? Então nem todo mundo age dessa maneira. Agora, como adultos, e aí é importante nós percebemos que como adultos nossa satisfação geral com a vida, ela diminui bastante. Chegando até o ponto onde muita gente não consegue mais sair dessa insatisfação. E aí a vida fica estagnada, a vida fica parada, certo? Então, dentro desse... Oi, Cássio, tudo bem?
Cássio, hoje eu vou, mais pro final eu te chamo, tá legal? Para a gente debater um pouquinho, tá legal? Então veja, então a vida fica um tanto quanto estagnada, quanto mais velho a gente vai ficando. Até que chega ao ponto de muita gente deixa de sonhar, muita gente deixa de... a alegria da vida, ela diminui bastante. Então você vê muitas pessoas carrancudas, muitas pessoas num abismo muito grande. Esse abismo é o que nós chamamos de depressão. A vida perde a graça de viver. Seja por motivos externos, seja por motivos internos, seja pela crise dos 40, seja pela crise dos 35, não interessa pelo quê. Mas a vida perde a graça de viver. Ou seja, a pessoa passa a ser insatisfeita, porém infeliz. Infelizmente é o que está ocorrendo com a grande maioria das pessoas que procuram uma clínica. Tá? Após a crise dos 40, certo? Então você nasce, a expectativa é grande, você tem uma grande forma de ver, uma grande satisfação geral com a vida. A vida vai passando e você vai diminuindo essa satisfação geral. Chega a crise dos 40, após a crise dos 40, novamente a vida começa a aumentar a satisfação geral. Aumenta tanto que muitas pessoas idosas elas optam por viver as suas vidas de uma forma totalmente alegre, totalmente feliz. E isso, diga-se de passagem, é filosófico. Eu pergunto para vocês o seguinte: você aceitar as coisas da vida, aceitar determinadas circunstâncias da vida, é que promove essa elevação na tua satisfação geral da vida. Você já ouviu a pergunta, aceita que dói menos? É mais ou menos por aí que nós vamos estar trabalhando, dentro desse novo aspecto, dessa pós-crise dos 40. Tá legal? Se você fizer um exercício, até certo ponto difícil, tá? Não é um exercício fácil não, de se olhar nos olhos diante de um espelho, você reconhece a figura que está olhando nos teus olhos. Quando isso ocorre, gente, é um exercício muito, muito legal de você fazer. Você se encarar de frente a frente no teu espelho, você olhar nos teus olhos dentro do espelho, para você ver o que está lá dentro. Você às vezes pode ter a noção, com alguma reflexãozinha, que parece que não é você. Parece que é uma outra pessoa. Veja, a Mari nos diz o seguinte, ó: aceitar é também saber que não temos controle de nada externo, e sim das nossas ações. É mais ou menos por aí, Mari. Certo? Essa aceitação, nós vamos falar um pouquinho mais dela ali para frente. Como é que ela ocorre? Porque falar isso, Mari, é um negócio bem legal, porém é difícil o cérebro raciocinar em relação a isso. Certo? A grande maioria das vezes nós não aceitamos os fatos da vida. Ao contrário, nós lutamos contra os fatos da vida. Nós queremos mudar as pessoas. Nós queremos mudar as circunstâncias. Por quê? Porque nós não as aceitamos. Certo? Então, você na frente do teu espelho, você olhando para a tua imagem, olhando nos olhos da tua imagem, você pode perceber que muitas vezes não parece ser você. Você já ouviu a sua voz num gravador? Quando você está num gravador e você escuta a tua própria voz, você parece que não é tua. É a mesma reação de você olhar nos olhos de alguém, de você olhar no fundo dos olhos
de uma imagem num reflexo de espelho. O que está acontecendo é que você percebe na realidade dois eus. Ali naquela imagem você tem a nítida noção, novamente, falando de reflexão, tá? Você tem a nítida impressão que existe um eu projetivo e existe um eu experimental. O eu projetivo é o eu que projeta e o eu experimental é o eu que experimenta. Tá legal? O Alexandre falou o seguinte, tão ação por não ação. Eu não entendi direito o que você falou, Alexandre. Se você puder repetir, por favor. Ô, Paty, tudo bem? Como é que está você? Então, vamos lá. Daí você tem essa estranheza, que parece que tem dois eus ali, né? O eu projetivo, o eu que projeta, e o eu que experimenta. O eu projetivo é o teu reflexo, o eu que experimenta é você olhando para o teu reflexo. Certo? Então as imagens, elas são ou projetada, né? Ou você está vivenciando essa projeção. Observe que tudo aquilo que está no passado, né, faz parte desse eu projetivo. O eu projetivo observa tudo aquilo fora do aqui e do agora. A imagem que você vê no espelho está fora do aqui e do agora. Daí você poderia me perguntar, mas Jackson, como que está fora se eu estou vendo ela exatamente no tempo em que eu olho para ela? Mas é exatamente isso. Se você sair da frente, a imagem desaparece. Por isso ela é uma projeção. E ela está fora, ela está no espelho. Ela não está basicamente em você. Esse eu projetivo, ele olha para o passado e ele conta muitas histórias desse passado. Às vezes essas histórias são reais, às vezes são histórias imaginárias. Mas o eu projetivo também olha para o futuro, imaginando tudo aquilo que ele gostaria de ser e viver. Então veja, a projeção que você faz, certo? A projeção que é feita, ela é feita olhando para o passado e contando histórias desse passado, ou então projetando para o futuro, imaginando tudo aquilo que você gostaria de ser ou de viver. Olha que coisa bacana, cara. Ou vai para o passado, ou vai para o futuro. Porém, você perceba que muitas vezes essa imaginação de tudo aquilo que eu quero viver e ser é também uma história que você está contando para você mesmo. Porém, a grande maioria das vezes, você não faz absolutamente nada para concretizar esse futuro. Daí é que surge a angústia. Essa angústia que corrói muitas pessoas surge exatamente desse eu projetivo que projeta um futuro, porém que não faz nada. Absolutamente nada. E pior do que não fazer nada é culpar os outros do porquê o futuro não é realizado. Às vezes culpa-se o governo, às vezes a esposa, às vezes a família, a igreja, a falta de estudo e uma série de coisas. Porém, fica-se congelado, apenas contando histórias. Veja, Alexandre diz o seguinte: conceito do tão ação por não ação. É o conceito oriental de evolução. Vivenciar é o ser e buscar o inconsciente. Perfeito, Alexandre. Certo? Eu te diria muito mais que esse daí é o conceito pelo qual Sigmund Freud criou a psicanálise, certo? Da mesma forma Jung, para atingir seu inconsciente.
Então veja, o eu projetivo, então, ele imagina um futuro, porém ele não age para fazer nada em relação a esse futuro, e aí ele culpa várias pessoas. Tudo fora de si. Esse é o eu projetivo. Perceba que tanto no passado quanto no futuro, o eu projetivo apenas conta história. Só, mais nada. O eu projetivo, então, apenas vai contar história. Histórias de tudo aquilo que você acha que viveu e histórias de tudo aquilo que você acha que poderia viver. Note que existe uma grande diferença entre eu acho que e eu penso que. Certo? Eu acho que significa que você acha, é achismo. Você não assume a responsabilidade por aquilo que você acha, por aquilo que você está colocando. Por sua vez, se você falar, eu penso que, você pensou, e aí você colocou um posicionamento. Neste caso, você assume a responsabilidade daquilo que você está colocando. Por exemplo, o Alexandre, o físio que está aqui, ele faz fisioterapia. Esses dias ele me colocou algumas ideias, ele me falou de algumas coisas muito interessantes sobre alguns processos que ele está desenvolvendo. Mas ele chegou nessa conclusão por quê? Porque primeiro ele pensou. Então eu não acho que vai dar certo. Eu penso que se fizer isso, vai dar certo. Então há uma grande diferença. E é por isso que no eu projetivo você apenas acha, porque você apenas projeta as coisas. Você apenas coloca para fora. Você vê o mundo fora e espera que esse mundo fora de você é que venha a fazer alguma coisa por você. Certo? E esse é o eu projetivo, né? Por sua vez, o eu experimental, o eu experimental, ele vive o momento. Né? Não é um carpe diem desvairado, aproveita o momento. Não é isso. Boa noite, Lígia, tudo bem? Oi, Val, tudo bom? Não é um carpe diem desvairado, uma loucura de simplesmente aproveitar o momento. Esse eu experimental, ele vive o momento no aqui e no agora. Esse viver o momento no aqui e no agora possui como é que eu vou exemplificar? Veja, por exemplo, vocês que estão aqui me vendo agora, certo? Vocês que estão aqui me vendo agora, vocês estão assistindo a live porque vocês optaram por participar dessa live. Talvez por alguns instantes, talvez a live inteira, talvez não tenham conseguido iniciar a live inteira, mas vocês optaram por estar aqui agora, participando, perguntando, né? Tentando assimilar os conceitos que tomara que eu seja feliz em colocar para vocês. Tomara que eu consiga explicar o que é isso daí, como é que isso funciona. Né? Mas você consegue experimentar o que está ocorrendo, consegue compreender o aqui e o agora. Você está exatamente dentro do que nós chamamos do eu experimental. Eu estou experimentando as coisas acontecendo. Eu estou tentando assimilar o conceito. Eu estou tentando fazer alguma coisa. Eu estou tentando mudar. A grande maioria das vezes você consegue. Agora perceba que uma coisa que é bem interessante. Entre o eu projetivo e o eu experimental não existe o que é melhor e o que é pior. Por quê? Porque os dois eus são você. Certo? Os dois eus estão dentro de você. Ora a gente projeta, ora a gente experimenta.
certo? O problema seria nós o tempo inteiro ficarmos projetando, ou o tempo inteiro ficarmos experimentando. Porque daí nós não teríamos noção real de como conhecer e como reconhecer os processos que vão acontecendo dentro da experimentação ou da projeção. Outra coisa que é bem interessante, se você compreendeu o que eu estou falando e está integrado, se você está junto comigo no que eu estou falando, você não acha que está assistindo a live. Você realmente assiste a live, porque você está aqui agora. Percebe? Então há uma grande diferença. Você, por exemplo, chegar aí instantes antes de entrar aqui para conversar com a gente, você chegar e pensar, eu estou pensando em fazer uma pergunta. Quando você está pensando em fazer uma pergunta, como é que eu vou adivinhar a pergunta que você vai fazer? Não tem como. A única forma é você perguntar. Então, quando você está pensando, eu vou fazer uma pergunta, esse é o eu projetivo. Quando você faz a pergunta, é o eu experimental. Perceba que não há uma diferenciação propriamente dita entre o eu projetivo e o eu experimental. Agora, quando você está no eu experimental, entenda que você está presente, você está assimilando, você está com o foco consciente dentro do eu experimental. O eu experimental, ele é muito rápido, ele é fugaz. Em média, ele leva 3 segundos para você ter a consciência total de alguma coisa. E é exatamente nesses 3 segundos que muitas vezes a gente se perde. Muitas vezes a gente deixa o eu projetivo tomar conta. Porque é difícil nós termos a ideia real do que é consciente, do que é consciência. Até o Alexandre está perguntando, oi Jackson, que eu é mais consciente. O eu que é mais consciente é o eu projetivo. Esse é o mais consciente. Mais consciente que eu digo, não no sentido de consciência psíquica, mas ele é mais consciente no sentido da sua manifestação. Ele se manifesta de forma mais rápida. Te dá um exemplo bem simples disso daí, Alexandre. Você imagine o seguinte, se eu te perguntar, Alexandre, o que te trouxe a fazer fisioterapia? Nesse instante, você vai pensar em todo o teu passado para tentar responder o que te trouxe para fazer a fisioterapia. Compreende? Este eu de pensamentos, este eu que conta as histórias do passado, é o eu projetivo. Então, a grande maioria das vezes, nós estamos com o eu projetivo. Nós estamos exatamente dando uma visão, dando uma ideia geral das nossas histórias e projetando um futuro. Você perceba que o eu experimental, ele dificilmente ele foge desse jogo entre passado e futuro. Certo? Então, por isso que essa parte do princípio do reconhecimento. Durante o curso, nós vamos passar umas 3 ou 4 aulas falando sobre isso. Sobre exatamente essa noção de espaço-tempo. Aqui eu estou dando apenas uma pincelada para vocês entenderem o que é esse eu projetivo, o que é esse eu experimental. E é exatamente por essa rapidez que pensar na vida, veja só que coisa fantástica que você reconhece agora,
É exatamente por causa dessa rapidez do eu experimental que você pensar na vida não significa você viver a vida. Olha que coisa bacana, cara. Olha que coisa, que fundamentação para quem trabalha com terapia. Sabe por quê? Porque a grande maioria dos problemas que nós enfrentamos dentro de uma clínica de psicoterapia é exatamente a pessoa se deslocar no tempo, ou para um passado, ou para um futuro, ou com uma neurose, ou então com uma síndrome de angústia. Justamente por quê? Porque o eu experimental, que é o eu que está na clínica, certo? É o eu que está ali na tua frente, partilhando com você as dores. Muitas vezes a pessoa não tem nem consciência que aquele eu experimental existe. Certo? Então é complicadíssimo você trabalhar com isso daí. Dessa forma, se alguma coisa faz o eu projetivo feliz, esta mesma coisa não fará o eu experimental feliz. Então a gente fica jogando com a felicidade. Certo? Nós ficamos jogando com as nossas interações. Nós ficamos jogando com as nossas formas de ser e de estar. Por isso que existe uma grande diferenciação entre, por exemplo, uma profissão. Muitas vezes chegam para mim e perguntam: Jackson, você é psicoterapeuta? Não, eu estou psicoterapeuta. Porque não me define. Certo? Agora, se você perguntar: Jackson, você é pai? Isso me define. Então eu sou pai. Se você me perguntar: Jackson, você é live? Não, eu estou na live. Percebe? Então essas diferenciações são diferenciações que vão agravar determinadas síndromes, determinados sintomas que as pessoas possuem. O eu projetivo, perdão. Então, dessa forma, dessa forma, muitas vezes, o que faz feliz o eu projetivo não faz feliz o eu experimental. Tá? O eu projetivo, ele fica muitas vezes olhando para o passado, se orgulhando do passado. E fica também olhando para o futuro, se orgulhando daquele futuro que ele está vendo, achando, veja, achando, e contando histórias, e enquanto isso a vida passa. E ele não percebe. Certo? Então a vida vai passando, vai indo, e você não vai percebendo e não vai fazendo nada. Certo? Se você não vai fazendo nada, nada vai ocorrer. Do nada, nada se tira. Compreende? Então, não adianta apenas o orgulho de você ter passado e ter vivido. Você precisa fazer a manutenção. E a manutenção se faz no aqui e no agora. Detalhe que aqui e no agora nós chamamos de presente. Isso é tempo presente. Tá legal? Você já ouviu falar uma frase, eu acredito que a grande maioria de vocês já ouviram falar: eu era feliz e não sabia. Como é que você era feliz e não sabia? A única forma de você não saber que era feliz é porque você não viveu aquele momento de felicidade. Ou seja, você projetou. Esse é o eu projetivo. Então, essa frase, eu era feliz e não sabia, é uma frase típica do eu projetivo. Certo? Da forma de projeção.
Agora, me responde uma outra pergunta bem rápido. Vamos ver se vocês conseguem me acompanhar no meu raciocínio. Dinheiro traz felicidade? O que vocês acham? Coloca aí para mim. Dinheiro traz felicidade? Vamos lá. Dinheiro traz felicidade? O que você acha? Será que dinheiro traz felicidade mesmo? Veja, aí dentro da tua cabeça, você pode ter respondido, eu acho que não. Eu acho que dinheiro não traz felicidade. Ou então, talvez você possa dizer, talvez dinheiro possa trazer felicidade. É uma pergunta simples, uma pergunta corriqueira. Dinheiro traz felicidade? Sim ou não? Será que ele pode trazer? Afinal de contas, qual é a diferença entre essas duas respostas? Não, dinheiro não traz felicidade. E talvez o dinheiro possa trazer felicidade. Qual é a diferença que existe nessas duas respostas? Veja, o eu projetivo, certo? O eu projetivo, ele acha que não. Ele acha que o dinheiro não traz felicidade. Por que o eu projetivo pensa dessa maneira? O eu projetivo pensa dessa maneira porque ele vislumbra, ele tem lembranças de um passado onde, sem muito dinheiro, certo? Sem muito dinheiro, ele conseguiu fazer muitas coisas. E ele tem orgulho de todas essas coisas, dentro dos seus próprios recursos. Então não interessa se você nasceu em Dubai ou se você nasceu numa favela. Os recursos vão ser aqueles que você tem à mão naquele instante. Certo? Então não interessa aonde são aqueles recursos. E com aqueles recursos você tem que fazer o melhor de si. E você fez. Fez tanto que chegou aqui. E chegou aqui sem muito dinheiro. E aí, dentro da tua cabeça, você projeta um futuro. E ao projetar esse futuro, você cria a ideia seguinte, que se eu conseguir fazer antes as coisas sem muito dinheiro, eu vou conseguir fazer as coisas novamente, sem muito dinheiro. Então o dinheiro não traz a felicidade. Percebeu? Então, este eu projetivo, ele vai no passado, ele conta as histórias do passado e projeta o futuro, contando as histórias do futuro. Porém, eu pergunto o seguinte para você: sem o dinheiro você come? Não existe almoço de graça. Não existe. Sem o dinheiro você estuda. Sem o dinheiro você lê, você vê essa live. Sem o dinheiro você consegue um contato com alguém. E veja, quando eu falo sem o dinheiro, você não pense nas formas aleatórias que existem na tua vida para você conseguir fazer as coisas. Nós vivemos uma sociedade capitalista e a sociedade capitalista depende fundamentalmente de dinheiro. Então, novamente, eu repito a pergunta: dinheiro traz felicidade? Porque é exatamente aqui, nessa ideia que nós temos, e veja, nós temos porque muitas pessoas têm essa ideia, certo? Inclusive eu, muitas vezes. Então, essa ideia de que o dinheiro não traz felicidade, por quê? Porque nós temos um passado onde nós conseguimos fazer diversas coisas sem muito dinheiro, e nós projetamos um futuro que ainda não existe. Porém, que se eu fiz no passado, eu posso fazer no futuro. É exatamente aqui que reside o grande perigo
que nós enfrentamos, que é o perigo da diminuição da nossa satisfação geral em relação à vida. Aí você poderia me perguntar, mas Jackson, por que a satisfação diminui se eu não tiver o dinheiro? Não entendi. Então o dinheiro está atrelado à minha satisfação? Não, não é isso. Não é essa a questão. A questão é o seguinte: muitas vezes nós vamos colocar uma grande quantidade de energia no eu projetivo para que ele tenha as experiências do passado e ele projete um futuro. E nesse futuro que ele está projetando, a grande maioria das vezes nós vamos acreditar piamente que tudo o que o eu projetivo deseja é realmente necessário para mim. E aí é que está um grande engano. Porque o eu projetivo, ele vai depositar nesse querer, nessa ideia, nesse futuro, nessa história futurista, ele vai depositar muitas expectativas. Lembrando de um passado no qual ele conseguiu resolver e tendo a esperança de, da mesma forma que no passado ele conseguiu, no futuro ele também conseguirá. Percebeu? Só tem um pequeno detalhe. E cadê a vida no aqui e no agora? Isso daí não deu certo. Sabe por que não deu certo? Porque os resultados muitas vezes são enormes frustrações. Olha, só essa semana eu recebi contatos de oito candidatos a vereador que não conseguiram se eleger. E estão totalmente frustrados, estão dizendo que o mundo é culpado, que é falta de dinheiro, estão dizendo que a campanha é dificultada, que o problema é o governo, Vocês perceberam? Esse é o eu projetivo. É o eu projetivo justificando as frustrações. É o eu projetivo justificando aquele passado que ele conseguiu fazer, mas que agora ele não conseguiu. Por quê? Porque ele projetou uma ideia e essa ideia não ocorreu. E aí surgiu a frustração. Percebe o que acaba acontecendo? E esses resultados da frustração, eles são realmente bem complicados. Por isso, dinheiro traz a felicidade? Não sei. Depende daquilo que você tem no teu passado e que você está projetando no teu futuro. Só você pode responder isso. Eu não tenho como responder isso. Certo? Então veja, antes, a Aline diz o seguinte para nós: antes eu tinha a crença que eu seria feliz se eu tivesse dinheiro. E hoje, me conhecendo, eu entendi que estando feliz, eu atraio essa energia maravilhosa que é o dinheiro. É exatamente isso daí, Aline. Você começa a vibrar. Certo? Ou melhor ainda, Aline, na realidade, é o que eu vou falar daqui a pouquinho em relação às nossas necessidades. Certo? O que realmente nós necessitamos. Tá? Eu já coloco nisso daqui. Agora, quando você responde que talvez o dinheiro possa trazer a felicidade, você está respondendo com o eu experimental. Certo? Ou seja, você está pensando como o dinheiro pode me trazer felicidade. E quando você pensa como o dinheiro pode trazer, você não se pergunta quando. Percebe que você já aliviou a ansiedade? Você já aliviou a ansiedade. Por que você acha que a Loto Sena atrai tantos
quantos jogadores, porém poucos ganhadores. Isso eles não falam. Isso eles só mostram o lado bonito de quem ganhou. Certo? Mas quantas pessoas jogaram para que poucos ganhassem? Isso eles não mostram. Isso não é interessante mostrar. Não é interessante mostrar a frustração. O que é interessante é mostrar que aquele conseguiu. Então você também consegue. Ó, futuro, projetando o futuro. Percebe? Então, o dinheiro pode trazer a felicidade, sim, mas você, novamente, pensando como o dinheiro pode trazer a felicidade, e não quando. Ou então você pode estar pensando por que você pode ser feliz com o dinheiro, e não onde você será feliz com o dinheiro. Quando você tem esse tipo de raciocínio, você está experimentando o aqui e agora. Quando você está experimentando o aqui e agora, você consegue perceber a diferença do que é uma viagem na maionese, né? Travel in mayonnaise, do eu projetivo, para o que é realmente o eu experimental, o aqui e agora. Poxa vida, então, mas agora eu não tenho. E o que é que você vai fazer para ter? Qual é a felicidade que esse dinheiro vai te trazer? Qual é a necessidade que esse dinheiro vai cumprir? Observe, você está começando a fazer perguntas em relação àquilo que você não perguntava antes. É isso que o eu experimental faz. Então, como falei agora há pouquinho, né, sobre o Alexandre, o que fez o Alexandre se transformar em fisioterapeuta? Então agora eu posso mudar a pergunta para ele e perguntar o seguinte: Alexandre, qual é a felicidade que a fisioterapia te traz? Olha, mudou completamente a questão. Não é mais o eu projetivo, não é mais as histórias, é o fato que está ocorrendo no aqui e no agora. A Débora está me perguntando o seguinte: tenho dificuldade de manter um padrão positivo em relação ao dinheiro. Veja, Débora, quando você coloca padrão, certo? Como você está me dizendo, padrão positivo. Primeiro defina para você o que é o padrão e o que é o positivo. Você definindo para você o que é o padrão e o que é o positivo, certo? Mas para você pode ter uma base, por exemplo, pega no dicionário lá o que é padrão no dicionário, certo? E o que é positivo no dicionário. E com isso aí você interiorize. Puxa vida, então, vou te dar um exemplo, certo? Padrão é comer cachorro quente todas as noites. Isso é padrão, legal. E esse padrão, você vai se perguntar nesse padrão: por que é que eu como cachorro quente todas as noites? Será que comer uma alface não é bom? Não é positivo? Então, as palavras, elas podem ser redefinidas, né? Dentro da terapia comportamental, dentro do processo que envolve a terapia transacional, nós temos a ressignificação, mas não é apenas a ressignificação de fatos. Nós temos que ressignificar as nossas palavras, as nossas formas de ação, as nossas atitudes, para reconhecer novas formas de se trabalhar. Então, para você, tudo bem, Clélio? Seja bem-vindo. Então, para você, Débora, defina então para você o que é padrão, certo? E fundamentalmente, o que é um padrão positivo?
Porque o teu eu projetivo, ele está te apontando para um lugar. E nesse lugar, você está apresentando dificuldade. Percebe? Nós podemos conversar mais sobre isso. Se você quiser, me manda depois aí um recado que a gente entra em contato e a gente pode conversar sobre isso. Detalhe, gente, pelo amor de Deus, entenda, isso não é crença. Isso é planejamento mental. É a forma pelo qual o teu cérebro funciona. Isso é neurociência. Não tem nada a ver com crença, não tem nada a ver com coach, não tem nada a ver com isso daí. É uma nova teoria que nós estamos colocando para vocês, que é o princípio do reconhecimento. Certo? Então, perceba que se você consegue fazer as perguntas corretas, certo? Sobre dinheiro, por exemplo, você obterá as respostas corretas. Talvez, Débora, seja aí a tua dificuldade. É fazer a pergunta correta. Por exemplo, você muitas vezes pode se perguntar: por que eu quero ter dinheiro? Ou ainda, por que eu não consigo guardar dinheiro? E talvez a pergunta que você tenha que fazer é: o que é que eu vou fazer com o dinheiro que eu guardar? Estou te dando um exemplo muito simples. Tá? É a coisa um pouquinho mais profunda do que isso. Mas apenas para te dar uma ideia do que isso representa. Então, veja, muita gente chega e procura: eu quero fazer um curso de alta performance, porque por alta performance, blá 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 blá. Tá. E eu chego para as pessoas e pergunto: você é feliz tendo uma alta performance? Pô, não tinha pensado nisso. Não sou. Foi por lá que eu parto a tua ideia. O teu eu projetivo está dizendo que você tem que fazer a alta performance. Percebe? É bem diferente. E você perguntar: puxa vida, eu sou feliz fazendo tal coisa? Mudou de figura. Mudou de figura. Então, a toda pergunta correta, você obterá uma resposta também correta. As perguntas corretas te fazem ter a presença total no presente. Te fazem que os seus pensamentos não voem. Te fazem que, sem viagens multicoloridas. Certo? As perguntas corretas evitam o travel in maionese. Viajando na maionese. Evita. Porque você passa a saber exatamente qual é o teu padrão de necessidade. Porque, gente, não se enganem de uma coisa. O teu padrão de necessidade, ele somente é satisfeito quando? Quando você está feliz. Por exemplo, padrão de necessidade corporal. Puxa vida, eu fico feliz quando eu vou ao banheiro. Fico feliz quando eu como. Aqui, estou bebendo um vinho. Fico feliz tomando água, tomando vinho. Percebeu? Daí você poderia me perguntar: mas Jackson, o vinho não é o eu projetivo? Até é. Mas nesse momento eu escolhi autonomia. Eu escolhi tomar vinho em detrimento da água. É escolha. Percebe? Você começa a fazer as escolhas, porque você começa a fazer as perguntas corretas, as perguntas que te levam à felicidade, as perguntas que te levam ao eu experimental. O Alexandre está perguntando o seguinte: Jackson, o planejamento é fundamental nesse processo? Sem sombra de dúvida é. Mas o planejamento que você faz, nós fazemos os planejamentos das nossas vidas de uma forma a projetar. E nós não damos flexibilização nessa projeção.
Então eu projeto, vou planejar comprar um carro. O carro tem que ser isto. Então eu tenho que fazer tal coisa. Eu tenho que trabalhar isso. Tenho que guardar dinheiro nisso. Por acaso você se perguntou, mas esse carro vai me fazer feliz? Percebe o que é o eu projetivo fazendo um planejamento e o que é o eu experimental? Essa é a diferença. Entende? No planejamento, realmente, como você colocou, existe aí o conhecimento, a habilidade e a ação. Sem sombra de dúvida existe. E em instante algum eu estou dizendo para tirar isso. Não estou dizendo para tirar isso. O que eu estou te dizendo é que dentro do eu projetivo e do eu experimental, qual deles realmente está dentro do conhecimento, da habilidade e da ação? Porque se dentro do conhecimento, habilidade e ação, que é o chá que você falou aí, você colocar no eu projetivo, você não vai chegar a lugar nenhum e os seus planejamentos sempre vão dar errado. Porque você não fez as perguntas corretas. Percebe? Então, é nesse momento, nisso daí, em que o eu experimental torna-se feliz. Porque você está perguntando a pergunta correta. Mas, gente, presta bem atenção. Isso ocorre, no máximo, em 1 ou 2 segundos. Que você tenha consciência, que você tenha um insight. Nossa, é isso! Puxa vida, eu não tinha a resolução desse problema, agora eu tenho. É aí que surgem as grandes ideias. É aí que surgem os grandes fatos da vida. Foi assim que surgiu a física quântica. Foi assim que surgiu a mecânica dos objetos de Isaac Newton. É assim que nós descobrimos a água na Lua. Percebe? Não é o eu projetivo. Houve um planejamento, porém esse planejamento foram feitas as perguntas corretas. Uma das perguntas que os cientistas da NASA fizeram foi o seguinte: puxa, e se não houver água na Lua? Nós vamos montar uma estação espacial na Lua de que forma? Se um dos líquidos fundamentais para o ser humano é a água. E aí eles começaram a fazer as pesquisas. Começaram a fazer o planejamento, Alexandre. Percebe? Que não é o eu projetivo, é o eu experimental que está atuando. Certo? Então, esse momento é um momento de extrema felicidade. Vocês não têm ideia do que eu senti no sábado em que eu estava conversando com a Tati, né? E cheguei à conclusão do princípio do reconhecimento. Vocês não têm ideia do que foi isso. Foi uma iluminação. Deixou de ser sonho. Tanto é que hoje estou falando do princípio do reconhecimento para vocês. Do curso que a gente vai lançar. Certo? Perceba que a nossa cultura social, ela é perita em intensificar o eu projetivo, impondo buscas e necessidades que muitas vezes nós não temos. Veja, eu vou te dar um exemplo que talvez isso se encaixe perfeitamente dentro do que a gente está falando do eu projetivo. Você foi ensinado desde pequenininho que você tem que estudar o ensino fundamental, depois o ensino médio. Na minha época era ensino médio, hoje em dia não é mais. Depois aí você faz o ensino científico, aí você faz o vestibular, você passa na faculdade. Passou na faculdade, cara, aquela alegria fantástica. Meu Deus, eu passei. Nossa, que alegria, que sensacional. 3 meses depois você não aguenta mais a faculdade. 3 meses depois você fala, puta merda, eu quero fazer outro curso.
Ou não é assim? Para a grande maioria dos estudantes é assim. A grande maioria dos estudantes é assim. Aí você poderia me dizer, mas isso ocorre porque os estudantes são obrigados, necessidade, a escolher uma profissão o quanto antes. Quem disse? Quem disse que são? Esses dias eu estava discutindo com a minha mulher, que uma das vontades que eu tenho é de fazer medicina. Só que daí eu me perguntei, eu vou ficar feliz fazendo medicina? Eu vou ficar feliz não vendo meus netos? Eu vou ficar feliz negligenciando a minha família? Eu vou ficar feliz tendo que estudar? Cara, não, aí não começou. Percebe? O eu projetivo falando, faça medicina, pelo teu histórico, por tudo aquilo que você sabe, por tudo aquilo. Nossa, você pode fazer medicina. É o eu projetivo. Olha o futuro, olha o projeto que você tem pela frente, projeto maravilhoso. A sociedade te aplaude. Nossa, ele vai se formar com 75 anos, ele vai estar se formando em medicina. Oh, que beleza! E o que eu vou fazer com isso? Quando eu posso vir aqui para vocês durante 1 hora e pouquinho que nós estamos aqui conversando e resolver problemas de vocês como a gente está resolvendo. Vocês perceberam a diferença entre o eu projetivo e o eu experimental? Não adianta você viver no futuro, não adianta você viver no passado. A vida é agora, é aqui e agora. Outro exemplo. Suas compras. Não, é porque eu preciso de um celular que faça live. Muito bem. Aí eu comprei um celular que faça live, mas, puxa vida, esse celular que faz live, ele não tem aquelas figurinhas. Então eu preciso de um celular que faça live com figurinha. Aí eu compro o celular que faz live com figurinha. Não, mas agora eu não quero mais um celular que faça live com figurinha. Eu quero o celular que ele tenha música integrada. Aí eu compro o celular que eu nunca vou escutar. Certo? Compra o celular que tem... Não, mas o celular bom mesmo, o celular da hora mesmo, é o celular que tem 4 câmeras fotográficas, uma delas dá um zoom de 380 milímetros, outra dá um zoom... E você vai usar. No que isso vai te deixar feliz? Perceba que felicidade aqui, eu não estou dizendo felicidade no simples fato de você se sentir bem. Eu estou dizendo felicidade no sentido geral, no sentido de satisfação da vida. Percebeu? Esta é a grande pergunta. No que eu preciso? O que eu necessito? Se você não consegue uma resposta, é porque é teu eu projetivo falando. É o teu eu projetivo te impondo as necessidades da vida social. Como é que iriam me ver se eu estivesse com um telefone celular mais simples? Dane-se! Alguém por acaso vai lá e compra o telefone para você? Não, é você? Então dane-se! Para que você vai fazer dívida? É o teu eu projetivo que faz as dívidas. É o teu eu projetivo que está dentro dos shopping centers. É o teu eu projetivo que está sustentando a economia dos outros, porque a tua está indo para as cucuia. Percebe? Esse é o eu projetivo. Mas essa forma de viver provoca um grande inimigo dentro da sociedade. Qual é o inimigo que essa forma de viver, essa forma de sempre desejar, sempre desejo, cada vez mais? Essa forma de viver provoca em você o que nós vamos chamar de adaptação e a acomodação. Por quê? Porque na realidade, por exemplo, se você for pensar hoje,
Puxa vida, eu quero ter um carro, mas eu quero ter um Porsche Cayenne. Pô, mas o Porsche Cayenne custa 250 mil reais. Não é mais fácil você ter um apartamento? O que vai te fazer mais feliz quando você for mais idoso? Um Porsche Cayenne na garagem ou um lugar para morar? Pergunta correta. Vivam aqui e agora. Certo? A sociedade vai te empurrar um Porsche Cayenne. Nossa, ele comprou um Porsche Cayenne. E daí? Quem vai pagar? Olha o eu projetivo, olha o eu experimental. Então a acomodação e a adaptação com as coisas, como elas são realmente, pois isso acaba gerando em você um gasto de energia. E se tem uma coisa que o nosso cérebro não gasta, por exemplo, nessa live, o tempo inteiro eu estou forçando você a pensar, 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 pensar. Mas o nosso cérebro não gosta de pensar. Então é mais fácil eu acreditar que não é assim. E aí eu me acomodo. Eu me adapto. Por acaso, o Alexandre Arcari, que está aqui, Ali, por acaso você já ouviu falar em zona de conforto? Ah, credo, isso é zona de conforto? É a adaptação e a acomodação. Eu não vou para frente, eu fico onde eu estou. E melhor, aí eu fico insatisfeito e infeliz. Morreu em terra. Ou então, pior ainda, eu fico completamente satisfeito e completamente feliz. E aí você reatua que nem hiena. Percebe? Essa é a grande diferença que existe entre você fazer a pergunta correta dentro do teu eu projetivo e do teu eu experimental. Essa é a grande coisa. Né? E aí, dentro da zona de conforto, você olha para o mundo e vive uma vida medíocre. Vida medíocre é a vida na média. Você nem cheira nem fede. Tá? Você nem está na praia, nem está na areia. Você nem come doce, nem come salgado. Ah, eu vou ler livro para quê? Eu já estou velho, não preciso. Percebe? Essa é a vida medíocre. Você fica sentado no seu apartamento esperando a morte chegar. Raul Seixas. Olha a diferença que faz na tua vida você saber fazer perguntas, você saber quem é o eu projetivo, quem é o eu experimental. Esse é o grande fardo que a sociedade moderna nos traz. Ela é a sociedade do desejo. E ela também, sendo a sociedade do desejo, ela é a sociedade líquida. É a modernidade líquida de Zygmunt Bauman. Tudo é substituível. É o aparelho que não funciona é substituível, o carro que não funciona você faz um recal, o vinho que é ruim você substitui, a água que não está legal você substitui, a mulher e o homem que não está legal você substitui, tudo é substituível. Será que é? Pergunte-se, será? Será que é assim? Será que a tua vida é substituível? Para você, com toda certeza, não. Então, esse grande fardo faz com que a gente viva uma insatisfação geral. Que a gente viva em crise. Porém, o princípio do reconhecimento, ele vai te ensinar a saborear a vida
em cada um dos seus momentos. Tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. Porque não vai existir momento bom ou momento ruim. Vai existir momentos de vida. Percebe? Ou ainda, você vai aprender com o seu passado. Você vai poder fazer planejamentos para o futuro. Aí está a tua resposta, Alexandre. Alexandre da Físio. Você vai poder fazer planejamentos, mas com as perguntas corretas. Sem você entrar num sistema de crenças. Sem você entrar num sistema sei lá, de um autoconhecimento que não te leva a lugar nenhum. Tá? Sobre autoconhecimento, nós vamos fazer uma outra live sobre o autoconhecimento dentro do princípio do reconhecimento. Tá? Talvez, aqui agora, nessa pequena visão que eu te dei sobre o eu projetivo e o eu, que ao menos tentei te dar, né? Entre o eu projetivo e o eu experimental, você possa ter compreendido que no início das nossas vidas, a satisfação é muito grande, porque nós não reconhecemos as armadilhas da ilusão. Que talvez você possa ter compreendido que após a crise da meia-idade, né, as desventuras e as ilusões, elas diminuem. E a nossa satisfação com a vida, ela tende novamente a aumentar. Reconhecer que se estar vivo e o motivo pelo qual você acorda todas as manhãs, desejando, agradecendo e, fundamentalmente, espalhando a tua energia de vida. Talvez, apenas talvez, o princípio do reconhecimento do que eu estou falando tenha transformado o aqui e agora da tua vida numa aventura maravilhosa. Este é o pequeno pincelzinho sobre o princípio do reconhecimento. Essa é a pequena parte em relação ao eu projetivo e ao eu experimental. A Débora está perguntando aqui, quanto aprendizado, me fazendo repensar um monte de situações. A ideia é essa, Débora. A ideia é exatamente essa. Deixa eu chamar, eu não sei se o Cássio ainda está por aqui. Vamos ver se o Cássio está por aqui. Vamos se ele consegue entrar aqui. Vamos ver. Oi, Cássio. Bem bom? Tudo tranquilo, tá me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. E daí, Cássio, o que você achou do princípio o princípio do reconhecimento? Maravilha, você falou de muitas coisas que realmente, como a moça falou aí, trazem uma reflexão. Você falou de enfermidade, de doença, de vida, de realização, de decepção. Me veio à mente muito forte dois provérbios do grande Salomão. Um é que o coração alegre aformoseia o rosto. Sim. Isso tem tudo a ver com o que você falou de projeção, de intenção. Falou de eu era feliz e não sabia. É claro que eu sei que eu era muito feliz. A outra coisa, Sim. o outro provérbio de Salomão que linka para mim aí também é o coração amargo, a pessoa amarga que está com ódio, ela resseca os ossos. Então eu penso muito sobre isso, de como ser feliz. Você foi falando, eu fui analisando tudo que você falou e tentando trazer para a minha vida, fazendo uma reflexão para a minha vida. Eu acho que os meus carros são os mais velhos do nosso condomínio.
Porém, Sim. porém, eu acho que talvez eu devo ser uma das pessoas mais felizes do meu condomínio, não sei. Aí que você tinha falado do carro, é muito legal mesmo a gente fazer uma reflexão interior de projeção, de realização. Para quem fazemos isso? Para as pessoas, para a sociedade que não se importa, que não pagam nossas contas. É muito, muito maravilhoso mesmo. Tudo que você está falando, a gente refletir, pensar e analisar minuto a minuto para que realmente a gente cumpra o que é o que todo mundo busca, que é a felicidade. Exato, Que às vezes exato. está num vinho que você está tomando que não custou US$ 5.000. O Ao momento, por contrário. exemplo, o momento que você está falando agora te traz gozo, porque você está falando do que você sabe e tem pessoas que querem ouvir. É um momento que não volta, é um momento que está sendo aproveitado, é como se estivesse construindo alguma coisa. É muito maravilhoso, é muito gratificante a gente ouvir. E eu fiquei ouvindo, 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 lembrei de um outro provérbio que diz que você responder sem ser perguntado ou sem esperar a pergunta é insensatez. Aí você acaba passando vergonha. Então eu fiquei Sim. ouvindo tudo aqui, aprendendo um monte, vendo quanto ainda tenho para aprender, quanto a gente pode aprender, como a gente pode projetar o que a gente quer, as realizações. E o que você falou também, outras coisas que eu acho muito forte, de você projetar e não esperar que o mundo faça por você. Eu, Ah, isso é fundamental. você estava falando, eu lembrei de uma senhora, eu vi uma reportagem sobre uma senhora do sertão do Nordeste essa semana no YouTube. Ela tem 84 anos e ela trabalha muito. E o repórter perguntou para ela, mas a senhora, na sua idade, trabalhando, a resposta dela foi assim: tá cheio de gente aí sem vergonha na rua, pegando dinheiro do governo e não querem fazer nada. Ela claramente falou: eu quero trabalhar, eu não quero dinheiro do governo, eu quero trabalhar. Enquanto eu tiver força, eu quero trabalhar. 84 anos no sertão do É, Nordeste. Olha que realização. é, e isso tudo, né, Cássio, vem de encontro ao eu experimental, né, da clínica, sabe? Como te falei, como eu contei, cara, no instante em que eu estava com a Tati, e nós chegamos ao princípio do reconhecimento, que eu sentei aqui na minha poltroninha e as ideias começaram a se encaixar, cara, eu dei um pulo. Dá um A êxtase. alma, a alma coitadinha, levou um susto. É um êxtase. Pô, você tá bem? Eu falei, eu nunca estive tão bem. Eu imagino o que Freud deve ter sentido quando criou a psicanálise. Não que o princípio do reconhecimento venha substituir a psicanálise. Não. Ao contrário, é uma nova visão dentro da psicanálise. Eu imagino o que Jung sentiu quando criou a psicologia analítica. Ou quando Newton observou os objetos caindo e criou a lei da gravidade. Cara, que não importa se eu acredito ou não. Não importa. Tá aí. É. Ela é experimental. E você vê, e isto, para todos que estão nos ouvindo agora, por exemplo, que eu estou dentro do Instagram da minha firma. Sim, E o Instagram da minha firma, ele faz uma contagem diferente dessas que vocês veem aqui em cima. sim. Né? Essas daí que vocês veem aqui em cima, agora nós estamos com 6 6. pessoas. Isso. Né?
No Instagram da minha firma houve o registro, agora, de 142 pessoas. Que bom que tem pessoas querendo aprender, querendo ouvir, querendo Cara, mudança. Isso é maravilhoso. sabe, 142 pessoas. Isso é maravilhoso. Sabe, então, cara, E não estão olha, pagando, e não estão pagando para estar sabe, na live. A única coisa que estão pagando é a sua internet. e olha, meu Deus do céu. Então, Cássio, agradeço profundamente você ter entrado, ter conversado com a gente, Foi tá? maravilhoso, cara. Ter trazido a tua experiência. Precisamos fazer uma de música, Cássio. Vamos, sim, vamos fazer. Precisamos fazer uma de música. Você já sabe que mora no meu coração e que eu te respeito muito. A gente conversa e a gente tem muita afinidade. Eu fiquei ouvindo aqui, observando, aprendendo um pouquinho, porque nunca é tarde para a gente aprender e mudar comportamento, mudar atitudes. É crescimento a cada dia, né? É Eu acho, conhecimento. É para conhecimento. mim foi maravilhosa a live. Eu aprendi e vou meditar em muitas coisas que você falou aí, que outras pessoas comentaram também. Foi muito legal. Parabéns. E você tem uma vantagem bem maior do que a dos outros, né? Você é vizinho. É, pois é. A gente já teve algumas conversas boas que só acrescentaram e isso é muito bom. Muito bom. Se as pessoas soubessem o quanto é bom isso, eu gosto e como eu gosto de citar o que eu estudo também, você falou aí, eu vejo você o seguinte, a Bíblia diz que fala, quem encontrou um amigo achou um tesouro. Sim, sim. E a gente precisa de amigos assim, que tragam coisas pra gente meditar. Ó, Você a ensinou sem semana que vem, massacrar ninguém, você a trouxe a semana que vem, meditação sem machucar, sem nada. Foi muito bom. Mari, a Mariane Castilhos é uma pessoa assim, puta, muito querida. Semana que vem nós vamos falar de um assunto bem complicado. Nós vamos falar sobre a empatia e a felicidade. Legal. Vai ser um assunto. Vai pegar. Esse vai pegar, né, Mari? Eu coloco a Mari em cada fria, que nem o Kleber. O Kleber, esses dias, ele entrou e nós estávamos conversando, batendo. Falei, Kleber, vou te fazer um desafio no ar. Qual? Vamos lançar um curso sobre o princípio do reconhecimento? Você está louco falar isso? Vamos! Mas não teve, não, sabe, não pensou. Simplesmente, vamos nessa. Então é isso daí. E Cássio, para você, um grande abraço, muito obrigado, meu Um amigo. abração, foi muito bom. Muito obrigado. Tá legal? Um grande abraço para você. Um E abraço, para as querido. pessoas que e para as pessoas que estão aqui ainda com a gente, batemos o nosso recorde. Bateu o meu recorde. Para vocês todos, ficamos aqui quase 1h30 de live, mas eu acredito que valeu a pena. Eu não sei se vai ficar salva no IGV, tá? Mas logo, nós vamos ter outras lives e nós vamos ter as pílulas em relação ao que é o princípio do reconhecimento. Eu espero, do fundo do meu coração, ter respondido a vocês numa sexta-feira de 20/11/2020. Dizem que é o ano que vale a pena esquecer. Eu digo que é o ano que vale a pena viver. Um grande abraço a todos, olha, muita felicidade. E para vocês agora, só para terminar, né? Como é que você está se sentindo nesse momento da vida? Satisfeito e feliz? Satisfeito e infeliz? Insatisfeito e feliz? Ou insatisfeito e infeliz? Um grande abraço a todos, meu grande boa noite e uma grande final de semana para vocês. Tá legal? Beijo grande para vocês.
Tchau, gente. Tchau. Até.